Fala galera tricolor, amigos do canal, amigos de outras equipes. Estamos aqui pós fazendo pós-jogo de São Paulo 4, Avaí 0 no Morumbi. E mais uma vez o horário do jogo num domingo complica muito para quem trabalha, né? Quem tem outras atividades. Por isso que o vídeo está saindo bem tarde e sem um dos participantes aqui. Então fica só eu, peço já desculpa pela ausência do Luiz Fernando e vamos seguir aqui com o nosso trabalho aqui. O São Paulo fez um jogo contra o Avaí extremamente consistente. Há muito tempo eu não vi o São Paulo com um futebol tão alinhado, tão consistente, mostrando que tem treinador. Foi um jogo que realmente nos deu ânimo para a final da Sul-Americana. São Paulo ontem entrou em campo com um time que provavelmente é o titular e é o time que vai jogar a Sul-Americana, com Rafinha na lateral direita, porque ele dá mais consistência defensiva de marcação para o São Paulo, ainda mais nesse esquema agora já de 4, linha de 4 defensiva. Então o São Paulo precisa de um marcador ali. Então o Rafinha dá a experiência que o São Paulo vai necessitar no jogo contra o Independente Del Valle, né? O nosso suco Del Valle. E o São Paulo vai ter que ter uma consistência defensiva, que o Del Valle não é bobo, é um time que joga direitinho. E o São Paulo ontem entrou com o time para treinar para sábado. A verdade é essa. O time já entrou preparado para treinar, para jogar para sábado. O time jogou bem, não teve ninguém machucado. O time se portou muito bem durante todo o jogo. O que mostra que, tendo alguma folga, tendo algum descanso, o time está preparado fisicamente, o time rende mais. Foi o que aconteceu ontem, foi o que mostrou ontem o futebol do São Paulo. A gente viu ontem um Rogério mais técnico, realmente o técnico do São Paulo, coisa que a gente não via anteriormente. A gente não tinha muita noção do trabalho do Rogério Ceni, mas ontem o Rogério mostrou o seu trabalho, mostrou um time bem coeso, um time sem buracos no meio de campo, sem buracos entre a defesa e o meio de campo. Ontem tivemos a grata surpresa de ter o Luan em campo jogando novamente, que vai ser importante para o São Paulo. Então o São Paulo foi um time que jogou bem, fez os gols que precisava no primeiro tempo, porque não adianta fazer um gol e ficar naquele nheco-nheco que era sempre do São Paulo. O São Paulo já fez 3 gols no primeiro tempo, matou o jogo no primeiro tempo, depois jogou mais tranquilo e mesmo assim não passou quase susto nenhum. O Felipe Alves, não me lembro de nenhuma defesa que ele tenha feito assim mais complicada. Ele pegou algumas bolas de cruzamento e tal, mas foi um jogo que ele pôde jogar. Ele fez uma defesa assim, uma cabeçada, que eu me lembro que a bola subiu e ele espalmou bem, mas fora isso ele teve foi um jogo tranquilo para ele. Em compensação, o Patrick jogou muito bem, Luciano jogou bem, foi um jogador mais calmo e mais decisivo. Isso também ajudou o Caleri jogou muito bem, mesmo às vezes sozinho, ainda continua às vezes um pouco sozinho. O Alisson, que foi um ponto um pouquinho fora da curva, porque ele estava meio sem saber se ficava na ponta, se ia para o meio. Eu acho que tem que definir mais a participação do Alisson em campo. O Nestor começou um pouquinho mal, mas foi se ajeitando, foi encontrando o seu espaço. Eu acho que passou a ser um jogador importante para o São Paulo. E ele tem que ser competitivo. O Nestor competitivo é um bom jogador. Agora quando ele faz aquelas bunda molice dele, que é duro, que aí que é complicado. Quando ele quer ser competitivo, o São Paulo melhora muito o meio de campo. Tanto é que o outro meio de campo do São Paulo foi consistente para chuchu.
foi um meio de campo coeso, que segurou a bola quando precisava, defendeu bem quando precisava. Então foi um time muito compacto, coisa que a gente não via no São Paulo. O São Paulo era um time disperso, deixando brechas entre a defesa, o meio-campo, o ataque. Ficava aqueles espaços que o adversário ocupava, coisa que não aconteceu ontem. O São Paulo foi mais compacto. Então ontem o time está de parabéns. É o time que vai para a final da Sul-Americana. E que, se Deus quiser, vai levantar a taça da Sul-Americana no próximo sábado. Meu Deus do céu. Temos aí poucos dias para o final, hein? Então o São Paulo teve aos 24 gols do Diego Costa, uma bela cabeçada. Depois, aos 47 já nos acréscimos, gol do Luciano. Um belo gol, um gol de centroavante oportunista que mete o pé do jeito que der pra bola entrar. E aos 50, gol do Patrick, um golaço do Patrick. Meu Deus, matou no peito e deu um voleio que tá louco. Que jogado, que golaço. Aí 3-0, acabou o jogo, o primeiro tempo. 3-0, tranquilinho. São Paulo fechou o jogo no primeiro tempo. É isso que o São Paulo tinha que fazer. Já tinha que ter feito. Mas ontem fez e foi pro segundo tempo mais sossegado. O Caleri teve duas oportunidades aos 8 minutos e quase aos 9 minutos. Oportunidade, fez boa jogada. Uma teve um azar do zagueiro conseguir travar, né? E outra ele podia ter passado por Luciano, mas tudo bem. E o São Paulo foi tocando bola, segurando o jogo, se preparando mais para o jogo de sábado do que se preocupado com o jogo de ontem, né? E aos 47 do segundo tempo, gol do Éder de cabeça, aproveitando um cruzamento que começou errado do Igor Gomes, mas bateu no zagueiro, subiu e o Éder meteu a cabeça e golaço. Foi um bom jogo do São Paulo, 4-0, um jogo, como eu disse, como já falei, consistente, um jogo que nos anima para a final da Taça Sul-Americana, que agora é o jogo da vida do São Paulo desse ano, é o jogo do ano do São Paulo. Agora, São Paulo for campeão, muda tudo em termos de planejamento, em termos de dinheiro, em termos de contratações para 2023. Então é um jogo que pode virar a chave do São Paulo de vez, né? Vamos para as notas. Felipe Alves, tranquilo, fez um jogo correto, nota 7 para ele. Ele mostra que é um goleiro mais confiável do que o Jandrei, é mais seguro do que o Jandrei. Então é ele que vai para a Sul-Americana tranquilésimo. Rafinha fez um bom jogo ontem, jogando bem defensivamente. Ele não vai tanto ao ataque, mas ele se posiciona de forma que ele pode alimentar o ataque, pode alimentar o meio-campo. É um jogador experiente, que dá experiência ao time. Foi um belo jogo do Rafinha ontem, eu gostei, nota 7 para o Rafinha. Para o Diego Costa, fez o gol, jogou sossegado, seguro, 8 para o Diego Costa. E vou dar 7,5 para o Léo, que também fez um jogo seguro, um jogo tranquilo. Foi às vezes ao ataque, tentou fazer aquela saída de bola, fez bem. Eu acho que foi um jogo muito bom do Léo. Gostei muito do jogo do Reinaldo. Reinaldo ontem foi um jogador que cruzou bem, fez jogada, chutou, participou. Ele ainda dá aquelas encrencadas dele, briga, né, não sei o que lá, papapá. Mas, no geral, fez um belo jogo, dou nota 7 pro Reinaldo. Pablo Maia fez um jogo ok, marcação, marcou direitinho, segurou o meio campo. Se bem que, lógico, o Avaí é um time bem fraco, né? Mas no ataque ele foi pouco, foi algumas vezes, tentou fazer alguma jogada, deu 6,5 para o Pablo Maia. O Nestor começou fraco, achei que começou devagar, depois ele foi conforme o jogo foi acontecendo, ele foi se ajeitando.
ele foi se melhorando o seu futebol, melhorando sua participação. Dou 6,5 pro Nestor. Patrick, um belo jogo do Patrick. Só o gol que ele fez já merece 9. Dou 9 pro Patrick. Um golaço. E foi um jogador que participou, fez jogadas, deu experiência ao time do São Paulo. Ele segura a bola bem. Ele, quando precisar, ele dribla. Ele abre jogo. E foi um belo jogador. Bela participação do Patrick ontem. O nosso amigo Luciano, eu acho que fez uma das melhores participações recentes dele. Foi um jogador mais tranquilo, sem muita reclamação, sem muita loucura. Jogou direito, foi um jogador participativo, fez belas jogadas. Ele junto com o Caleri e Patrick estão se entendendo, tá dando liga. Então dou nota 7 para o Luciano e 7 para o Caleri pela sua participação, pela sua vontade e pelo seu jogo, que ontem até jogou bem, às vezes jogando sozinho, às vezes com a participação do Luciano. Então, eles precisam entender um pouquinho mais, mas eu acho que vai bem. Os que entraram, Luan foi bem, pelo tempo que ele ficou parado, entrou bem, marcando, não é aquele jogador que faz jogada no meio de campo, tudo, mas na marcação ele foi ok. Eu nem dou nota para eles. O Éder fez o gol, participativo, correu, gostei ontem do Éder, foi um jogador que participou bem do jogo. Galopo ainda tá meio, às vezes você sente que tenta as jogadas, parece que o freio de mão ainda tá meio travado, mas é um jogador que dá movimentação, que né, ele tenta abrir o jogo para outros jogadores entrar jogando com a bola. Então acho uma participação razoável do Galopo. Depois do Marcos Guilherme, que padrão Marcos Guilherme, e Igor Gomes, que padrão Igor Gomes, deu aquela assistência sem querer pro gol do Éder, né? Mas teve uma participação razoável, pelo menos a torcida, né? Chegou a gritar o nome dele, não xingou nada, então ele está se ajustando novamente, mas parece que vai embora, né? Então é isso aí, pessoal. Foi um belo jogo no São Paulo, uma bela participação do técnico Rogério Ceni, que montou direitinho o time, mostrou que tem agora um sistema de jogo consistente, um sistema de jogo que vai nos ajudar sábado lá em Córdoba. Então é isso aí, pessoal. Foi um belo jogo. Vamos agora rumo a Córdoba, todo mundo torcendo para sábado chegarmos ao título da Sul-Americana, um título internacional que é importante. Muita gente fala que Sul-Americano tem tanta importância, mas é um título sul-americano, é um título internacional e para o São Paulo vale muito. É o jogo deste ano do São Paulo. Pessoal, então valeu, continuem compartilhando, se inscrevam, ajudem o canal. Mais uma vez, perdão pela ausência do Luiz Fernando, né? Que, como eu digo sempre, alguém tem que trabalhar aqui. E agora, preparar o coração, preparar quem vai poder ir para Córdoba, preparar as malas, que sábado é o jogo do ano, né? E vamos lá para tentar levantar essa taça aqui para nós, é muito importante. Falou, pessoal, valeu, obrigado pela atenção dispensada. Desculpe a ausência do Luiz Fernando e fui!